Olá! Na aula de hoje, analisaremos 3 exercícios que tratam do tema de instrumentos óticos. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje, trabalharemos 3 exercícios que tratam do tema de instrumentos óticos e ótica da visão. Questão 1. Um homem que sofre de vista cansada possui os pontos remoto e próximo a 2 metros e 1 metro, respectivamente. Determine, item A, a vergência de suas lentes convergentes e item B, a vergência de suas lentes divergentes. Repare que essa questão introduz aqui pra gente um conceito novo, que é o conceito de pontos remoto e próximo. Bom, para uma visão saudável, o ponto remoto é o ponto mais distante que a pessoa consegue enxergar. No caso da visão saudável, esse ponto mais distante se situa no infinito. E no caso, o ponto próximo, ou seja, o ponto mais próximo que uma pessoa consegue enxergar, esse ponto se localiza a 25 centímetros de distância. Portanto, aqui, no caso de um homem que sofre de vista cansada, os seus pontos remoto e próximo se encontram em posições diferentes. No caso aqui, o ponto remoto se encontra à posição de 2 metros, ou seja, a partir de 2 metros, esse homem não consegue mais enxergar nada com clareza, e ponto próximo a 1 metro, ou seja, pontos mais próximos de 1 metro, o homem também não consegue enxergar com clareza. E no caso, ele vai ter 2 pares de lentes, um par de lentes convergentes e outro par de lentes divergentes, para corrigir cada um desses problemas. Vamos analisar primeiro o item A, a vergência de suas lentes convergentes. Nesse caso, a gente quer corrigir a parte da visão dele relativa ao ponto próximo, ou seja, a gente quer tornar esse homem, por meio de lentes convergentes, capaz de visualizar objetos mais próximos de 1 metro, ou seja, objetos que estão até 25 centímetros de distância do homem, a gente quer usar uma lente de forma que esse ponto, a 25 centímetros de distância, aparente estar a 1 metro de distância, para, dessa forma, o olho do homem conseguir focar esse objeto. Portanto, a nossa vergência, a nossa distância focal, vai ser tal que leva um ponto real a 25 centímetros de distância do homem até um ponto virtual, ou seja, um ponto de imagem virtual a 1 metro de distância do homem. E dessa forma, ele consegue visualizar objetos até 25 centímetros de distância do seu corpo. Portanto, a gente vai usar a equação de Gauss para obter essa vergência, que seria o inverso da distância focal, para o caso da lente convergente. Portanto, essa vergência vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Agora, o ponto P vai ser o ponto do objeto real, que irá se situar a 25 centímetros de distância do seu rosto. Dessa forma, o ponto que ele deveria ver se a sua visão fosse saudável. E esse termo vai aparecer aqui como sendo mais 1 sobre 0,25 metros elevado a menos 1. E, no caso do P', que é a sua imagem virtual, que é o ponto que ele de fato vai conseguir ver, vai estar a 1 metro e, como é uma imagem virtual, 1 metro negativo. Portanto, o termo do P' vai aparecer aqui como menos 1 sobre 1 metro elevado a menos 1. Portanto, esse termo aqui, essa soma de frações, vai nos fornecer a nossa vergência, a vergência da lente convergente. Portanto, somando aqui essas duas frações, a gente vai obter uma vergência de 3 dioptrias. Ou seja, aqui na conta, o 0,25, 1 sobre 0,25 vai se tornar 4, que menos 1 aqui dessa fração vai dar 3 dioptrias, que é a resposta do item A. Item B. No caso do item B, a gente quer pegar o ponto que se situa no infinito e trazer ele para 2 metros de distância do homem para que ele seja capaz de ver esse ponto. Ou seja, a gente vai ter um objeto real que se situa a infinitos metros de distância do homem e a lente, no caso aqui divergente, vai ser responsável por gerar uma imagem virtual desse ponto a infinitos metros de distância a uma imagem 2 metros de distância do homem,
para que dessa forma ele seja capaz de usar seu olho para visualizar esse objeto. Portanto, a vergência aqui da nossa lente divergente vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde 1 sobre P vai ser zero, já que o P é a distância do objeto, vai ser infinita, e 1 sobre P' vai ser menos 1 sobre 2 metros elevado a menos 1, porque a imagem vai ser uma imagem virtual que vai se situar a 2 metros do homem, e dessa forma ele vai conseguir ver essa imagem com os próprios olhos dele. Ou seja, a vergência vai ser igual a menos 1 sobre 2 mais 0, ou seja, a vergência é igual a menos 0,5 dioptrias, vindo aqui naturalmente da soma de menos meio mais 0, que vai dar menos 0,5 dioptrias. Questão 2. Uma luneta possui um aumento visual de 50 vezes. Se FOC igual a 5 centímetros, ou seja, a distância focal da lente ocular for 5 centímetros, determine a distância focal da lente objetiva. Nesse caso, a gente vai aplicar a fórmula do aumento visual de uma luneta astronômica, ou seja, G vai ser igual à razão entre a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular. Ou seja, o aumento de 50 vezes vai ser igual à distância focal da objetiva dividido pela distância focal da ocular, que é 5 centímetros. Portanto, a distância focal da objetiva, passando 5 multiplicando, vai ser igual a 250 centímetros. Terminando assim a questão 2. Questão 3. O microscópio composto apresenta uma taxa de aumento das lentes objetiva e ocular de 10 e 100 vezes, respectivamente. Determine o aumento total. A gente viu na aula de microscópio composto que o aumento total do microscópio corresponde à multiplicação do aumento total da objetiva e o aumento total da ocular. Portanto, essa questão a gente vai simplesmente multiplicar o aumento de cada uma das lentes, no caso aqui, 10 e 100 vezes, obtendo assim um aumento total do microscópio de 1000 vezes. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que as questões de instrumentos ópticos podem ser bem complexas e envolvendo conceitos um pouco mais sutis, como é o caso da questão 1, que trata de pontos remoto e próximo, ou podem ser questões bem diretas que tratam apenas de aplicação de fórmulas, como é o caso das questões 2 e 3. Muito obrigado.